Questão 44 da página 64. Determine quais dos diagramas representam uma função sobrejetiva de A em B. A letra A é uma função sobrejetiva, né? Cada elemento de B está associado a um elemento em A, né? Que essa é a definição de função sobrejetiva. Os elementos é uma função, né? Porque cada elemento de A está associado a um elemento em B. Então, a letra A é uma função sobrejetiva. A letra B, né? Cada elemento de B está associado a elemento de A, só que não é uma função sobrejetiva, porque esse diagrama aqui não é uma função. Porque tem elementos em A que não está associado a nenhum elemento em B. Então, isso não é função. A letra C, diagrama C aqui, é uma função sobrejetiva porque cada elemento de B está associado a elementos de A e cada elemento de A está associado a um elemento em B. Então, há um único elemento em B. Então, a função é sobrejetiva. O diagrama D aqui, cada elemento de B está associado a um elemento em A, só que um elemento de A está associado a mais de um elemento em B. Então, isso já foge da definição de função. Logo, isso não é uma função. Então, como não é função, não tem como ser sobrejetiva, né? Então, resposta da questão 44, letra A e letra C. Questão 45. Qual dos gráficos representa uma função bijetiva f, né, do intervalo 2 até 5 do intervalo de 1 até 4, né? Então, a letra A, o gráfico aqui, né? E lembrando que para uma função ser bijetiva, a função tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, né? O gráfico da A não é uma função injetiva, né? Porque temos alguns elementos em A, né? Ou seja, no intervalo de 2 até 5, possui imagens iguais em Y, né? Em outras palavras, né? Se a gente traçar gráficos paralelos ao eixo do X, né? A reta que a gente traçar paralela ao eixo do X vai tocar no gráfico em mais de um ponto, né? Isso já diz que a função não é injetiva. A função aqui seria sobrejetiva, né? Porque deu aqui que o intervalo da imagem é de 1 até 4. E de 1 até 4, todos os elementos estão associados a um elemento em X aqui, né? Que vão tocar aqui no gráfico, né? Então, a letra A não é bijetiva, é só sobrejetiva. A letra B, ela é injetiva, né? Porque se eu traçar retas assim, só vai tocar no gráfico em um único ponto. Então, a letra B é injetiva. É sobrejetiva também, porque se eu pegar elementos de 1 até 4 na minha imagem, estão associados a elementos do X aqui, né? Não sobra ninguém de 1 até 4, ou seja, então a função é sobrejetiva e injetiva. Logo, o gráfico da letra B é uma função bijetiva. A letra C não é injetiva, né? Porque se eu traçar a reta assim, vai estar associado, vai tocar aqui no gráfico aqui em vários pontos. Quando a reta toca em vários pontos, isso quer dizer que elementos diferentes estão associados à mesma imagem em B, né? Então, isso quer dizer que a função não é injetiva. Ela também não seria sobrejetiva porque
todos os números no intervalo de 1 até 4 tem que estar associados ao gráfico, e não estão, né? Ó, o 4 não está associado a ninguém, o 2, o 1, né? Esse intervalo aqui, até o 3, ninguém vai estar associado, excluindo o 3, né? É claro que o 3 está associado à imagem do gráfico. E aqui, depois do 3 até o 4, também não tem ninguém associado ao gráfico. Então, a função não é sobrejetiva e não é injetiva. Isso daqui é uma função constante. Então, ela não é nem injetiva nem sobrejetiva, ela não pode ser bijetiva. Letra D, né? Ela não é injetiva porque, se eu traçar uma reta aqui, essa reta vai passar nesse pedacinho aqui, todinho aqui por cima. Ou seja, vários pontos, os pontos que estão de 4 até 5 estão associados à mesma imagem. Isso quer dizer que esse gráfico aqui não é o gráfico de uma função injetiva. Ela seria sobrejetiva, né? Porque todos os elementos de 1 até 4 estão associados ao gráfico aqui, né? Que estariam ligados ao x, né? Que seria o domínio. Então, aqui a função é sobrejetiva, mas não é injetiva, então não pode ser sobrejetiva. Então, questão 45, resposta correta, a função é bijetiva na letra B aqui, nesse gráfico da letra B.